Namastê, gente! Todos bem por aí? Acabamos de fazer um teste aqui, eu e Soraya. Vamos ver se vai dar certo agora. Esperamos que sim, torcendo. Seguinte, gente. Primeiro, bem-vindos a todos, a todas. Antes de chamar a nossa convidada de hoje para o projeto Conexões Somáticas, eu vou sempre fazer um panorama do que é o projeto. Então, lembrando que o Conexões Somáticas é um projetinho que vem de um desejo meu, dessa gana minha de estudar, cada vez mais pesquisar, me aprofundar sobre todo o campo somático. Esse lugar é onde é o campo de estudo de um corpo vivo, de um corpo que sente nos processos terapêuticos. Então, quando a gente fala de um corpo físico, a gente está falando de todas as camadas a nível físico, mental, energético, espiritual, emocional. Então, quando a gente move, a gente está movendo tudo isso junto. E aí, a gente está na 13ª Conexões Somáticas, todas estão gravadinhas aqui e também na outra mídia amiga, que depois eu vou deixar aqui. E vocês podem ver vários temas da educação somática. Já teve esquizoanálise, teve neurociência, teve especificamente de trauma, tem bastante coisa bacana, yoga terapia. E aí me chama sempre a atenção algumas coisas que eu já vivenciei como a prática de um movimento autêntico. E eu falei, por que não chamar a Soraya, que é a que trouxe o movimento autêntico para o Brasil, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais dessa prática e ver como ela é potente. Então, vão se aconchegando e eu já vou fazer o convite aqui para a Soraya Jorge, do Movimento Autêntico, chegar. Então, vamos lá, vamos fazer o teste. Já peguem suas águas, seus chazinhos, seus cafés, nesse horário do almoço, para a gente ter um bate-papo. Vamos lá. Tô te vendo, sou e você? Eu não tô te vendo, mas eu tô me vendo. Só se eu entrar em algum outro lugar para te ver. Será que se eu entrar no teu Instagram no computador eu te vejo? Vamos tentar fazer o seguinte: você sai, eu fico, e eu tento te fazer o convite pelo da Soraya. Sei lá, vamos tentar fazer esse teste? Vamos. Então eu saio de novo. Isso, você sai e entra pelo seu da Soraya. Vamos ver o que dá. Tá. Então, pessoal, o Instagram tem nos preparado estas pequenas surpresinhas onde numa live um não vê o outro. Então nós vamos testar. Quem está se aconchegando por aí vai pegando tua água, teu café. E a gente vai testar agora, entrar pelo Instagram da Soraya. Então ela entrou pelo Instagram dela do Movimento Autêntico. E agora a gente vai tentar chamá-la para ver se a visualização, se a imagem fica melhor. Então vamos lá. Sejam bem-vindos a todos que estão chegando. Vamos ver se Soraya já está por aí. Ó, convidar, vamos lá. Vamos torcer, gente. Ai, meu Deus. Torcemos. Vamos lá. Nada. Não. Algumas vezes já aconteceu isso, viu? Sou em lives. Não sei porque o Instagram faz isso. Então, nós vamos tentar derrubar essa live de novo. Fazendo o quê? Eu fecho ela e a gente entra de novo. Vamos testar? E aí você fica à vontade para entrar ou do Movimento Autêntico ou do Soraya. Tá bom. Então, gente, aguardem aí, daqui a pouco a gente abre de novo. Vamos ver, vamos tentar. Um beijinho. Beijinho. Na verdade, eu vi que na hora que gravou, a sua imagem apareceu. Depois você consegue ver, ele fica gravado nós duas. Mas é ruim o bate-papo sem você olhar, né? A não ser que eu entrasse aqui no computador para te ver. O que você acha? Quer testar, Sô? Tô tentando aqui. Instagram entrar, login.
Pode ser que dê só um probleminha de duplicidade de áudio, né? É, eu tô página inicial, eu tô no Soraya Jor. Você tá, no Soraya. É, mas aí em algum deles eu fecho o som. Pode ser, pode ser. Vê se você fica à vontade, assim. Para só trazer. Você está me convidando? Ó, Eu não mudei. nós estamos pelo seu do Soraya. Você quer Tá entrar pelo do... ótimo. Quer Não, entrar? não, vamos nesse Não? mesmo. Tá bom. Vamos nesse que está mais fácil. Consegue me Ah, enxergar agora pelo outro? como é que eu veria no computador? Você tem que entrar, você vai ver que você está ao vivo e eu estou ao vivo lá em cima. Aí você entra para acompanhar. Ah, perfeito. Não, aqui é Como... o ICL. Acabei de ver, acabei de ver. Eba, Peraí, só um minutinho. tá. Só ajustando. Entrei. Probleminhas Estou te técnicos. vendo, mas aí tá com É... duplicidade. Tá aparecendo só a minha orelha aqui na tela do computador. Fala. Vê se tá aparecendo nós duas. Eu em cima ou vice-versa, você embaixo. É, mas aí eu embaixo na tela, eu não aparece eu de frente, aparece eu de lado. Ah, sim, é Aqui, porque ó, você consegue me ver? consigo. Mas você tá vendo que eu tô de lado? Tá Como é que eu faço para ficar de frente? aí, agora você ficou de frente, sou. Isso. Peraí, aqui não. Aqui? Aí, você tá. Pode até descer um pouquinho mais tua câmera. Aê, perfeito. Aí eu vou, peraí, que eu vou só Tá. ajustar de você, de eu botar o computador aqui na frente. Isso. Aí você consegue pelo menos me ver de certa forma. Um pouquinho eu te vejo. Você quer que eu abaixe mais ainda? Deixa eu ver Dá se para eu consigo. baixar um pouquinho mais, só. Mas tá dando super, super para ver. Isso, perfeito. Foi? Oi. Gente, eu acho tão engraçada essa frase, já aconteceu uma vez de falar. Você me vê, porque é muito da experiência somática sobre trauma, né? Tipo, ai, você não tá me vendo? Como assim? Na verdade, é bem movimento autêntico, né? Também. Porque é sobre ver e ser visto, perceber e ser percebido, né? Então, Nossa, é a base do trabalho que vem da psicologia do desenvolvimento também, né? Então, nossa, sou total. Uma linda abertura pra gente. Tipo, como assim você não tá me vendo? Eu quero ser vista. mas a gente arruma um jeito de ser vista, né? Nossa, arrasou, Eu adorei. tô Adorei. aqui procurando uma coisinha aqui. E aí já, Ah, enquanto você se organiza, só aproveitando para o pessoal que está chegando, gente. isso, Que isso. bom Tem que gente chegando? tem um pessoalzinho chegando. Bom que eu já introduzi um pouquinho, que é uma live que vai ficar gravada, né, gente? Então, por aqui, pelo outro canal, sempre deixo gravada. Eu já introduzi um pouquinho do que é o projeto Conexões Somáticas. Então, até para que você também escute, já te dei algumas palavras antes, né, quando eu te convidei, mas é um projeto para assim, nasceu de, né, um projeto gratuito com uma gana minha de estudar mais e de trocar mais e de saber mais sobre o campo somático. Então, temas que eu já estudei, que eu já vivenciei, eu gosto, né, sempre lembro dos profissionais que foram passando pela minha trajetória e que passam, para chamá-los para essa troca que enriquece muito o nosso campo do saber, né? E até eu vou ler sua bio, mas eu te conheci na escola do BMM, do Body Mind Movement, né? E pela Mari Camarote, eu gosto sempre de referenciar as pessoas e, assim, de uma forma muito sábia, a escola, a Mari, pôs o movimento autêntico, né, na nossa grade de matérias. E eu pude conhecer e eu fiquei muito apaixonada
por já ter feito dança terapia, yoga dance. Eu falei, nossa, me tocou de uma forma diferente também o movimento autêntico. E aí depois eu fiz o diálogos formativos com você na Uhum, pandemia. uhum. Então, Os diálogos formativos foi com a Denise você, Passos. a Denise e a Mari, né? Sim, éramos nós três, É, é. isso. Foi muito rico, assim, também. Mas as práticas, assim, me lembrando, tudo que eu vivenciei ali naquele campo aberto, naquele espaço de silêncio, em todas as aulas de vivências, né, de movimento autêntico, tiveram muitos insights para mim. Tanto que eu anotei 1000 coisas aqui de tudo que me toca, assim, o movimento autêntico. Acho que é muito papo, né? Para até pouco tempo. Mas, primeiro de tudo, te agradeço por você estar aqui e compartilhar tua história, tudo que você ama, tudo que você estuda. Então, obrigada mesmo, viu? Mais uma vez. Obrigada pelo convite, querida. Vamos lá, gente. Bem-vindo a todos que estão chegando. A gente já proseou levemente aqui e também testou, gente, aqui um pouquinho do Instagram, que deu um pouquinho de dor de cabeça pra gente. Mas vou ler a bio aqui da So e depois eu te deixo à vontade para você mesma contar um pouquinho da tua trajetória, você mesmo contar da tua bio. Então, a Soraya Jorge, ela é artista, educadora, bailarina, terapeuta, especialista em pesquisa de movimento, estudiosa dos somáticos. Ela é a introdutora da disciplina do movimento autêntico no Brasil há 25 anos e em Lisboa desde 2012. Professora certificada pela Escola Internacional da Janet Adler, né, que é do movimento autêntico também. E ela criou aqui no Brasil o Centro Internacional de Movimento Autêntico no Brasil, que é o CIMA. Que aí a gente vai deixar o Instagram aqui, pessoal, porque ela entrou. A gente está com 2 Instas, tem o da Soraya e tem o do próprio CIMA, o do Movimento Autêntico. Ela também é terapeuta do Somatic Experience, do Peter Levine, formada também pela Escola e Faculdade do Angel Viana, Rio de Janeiro, onde também é professora há mais de 30 anos. Possui anos de prática e estudo em cursos que abordam a psicanálise, a filosofia, a dança, estudos do corpo sensível e movente. E também na dança contemporânea, performance, consciência do movimento e dança de salão no Brasil. Quantas coisas lindas para você compor com a gente, So. Te deixo espaço para você contar um pouquinho da tua trajetória. Bom, obrigada por me convidar, já acabei de falar isso, né? Eu até fiz umas pequenas anotações, porque esse tema para mim é tão grande que às vezes eu esqueço de falar coisas importantes, mas está aqui no computador, eu posso ir olhando. Mas eu fui seguindo um pouco as perguntas que você me fez, porque senão eu vou, né, dá para falar imensamente sobre toda a minha trajetória, né? Mas eu inicio a minha trajetória na área do corpo sensível na escola e faculdade Angel Viana, né, que acaba de falecer. Eu uma grande celebração para ela, porque ela é uma pessoa que toda a família Viana é uma família que revolucionou a história do corpo e a história do movimento, a história da dança no Brasil e também ela influencia outras escolas em outros países, né? Então eu inicio lá como aluna, logo, principalmente com o filho dela, Rainer Viana, e o próprio Rainer me convida a ser professora depois de um tempo da matéria que ele dava, da disciplina que ele dava, que era dança livre. E depois eu começo também, estudando com a Angel, a dar aula de, na época era expressão corporal, que era como ela chamava, que hoje o trabalho dela é nomeado de consciência do movimento, né? Então eu começo lá. E tem uma trajetória de aluna a professora que durou 40 anos por aí. Demais. E aí é bastante tempo, já tem história, né? Já sou antiga, já sou antiga. E obviamente, hoje em dia eu faço algumas colaborações, porque hoje a escola, que também é uma faculdade hoje, ela também tem um mestrado, o que a gente chama mestrado profissional. Então,
de vez em quando eu vou e faço alguma colaboração com a disciplina do movimento autêntico, né? Quando eu vou morar nos Estados Unidos, que é mais ou menos década de 90, 90 e pouquinho, eu fui para um lugar frutífero das abordagens corporais, que é a Califórnia, principalmente perto de Big Sur, é onde muito das psicoterapias corporais foram desenvolvidas. E eu faço muitas coisas, né? Ou seja, eu experimento muitas coisas, da dança à psicologia, à arte em geral, e também todos os aspectos de educação, né? Tá. Então, e espiritualidade, porque lá é um lugar muito forte de considerar o movimento do corpo com o movimento de espiritualidade também, né? O Brasil começa a falar disso há pouco tempo, né? Porque se falava de espiritualidade, mas havia ainda um certo preconceito por sermos, talvez, um país já muito espiritualizado. Com certeza. Então, existem muitas questões envolvidas aí ao usar o termo espiritual ou usar o termo como a criadora do movimento autêntico, Janet Adler, que é místico, né? Ela considera a disciplina do movimento autêntico como uma prática mística. Eu digo que o movimento autêntico ele me escolheu diante de tanta coisa que eu vivi na Califórnia. Eu fui absolutamente atraída, ou seja, o movimento autêntico me escolheu. O importante, a partir daí eu sou formada pelo Instituto e depois fico estudando diretamente com a Janet, a criadora, né? E até pouco tempo eu ainda estava envolvida com ela, porque ela falece o ano passado. Tá. E sigo um caminho que é importante dizer, porque a Janet cria o movimento autêntico. Ele nasce, o histórico está no site, está nos artigos, então, mas tem uma pessoa muito fundamento, que é a Mary Whitehouse, que vai desenvolver o que a gente chama de movedora, e tem a Janet Adler, que vai desenvolver mais a testemunha e a fala. Mas a gente entra nisso mais adiante. Mas é importante dizer que Janet estuda com a Mary Whitehouse e depois desenvolve esse sistema que o movimento autêntico hoje é. E depois de um certo tempo, o movimento autêntico ganha muito espaço no mundo inteiro. E a Janet começa a desenvolver a sua própria prática, a sua própria pesquisa. E ela nomeia o movimento autêntico como disciplina, renomeia, né? Disciplina do movimento autêntico. Primeiro, porque ela já não sabe mais o que as pessoas estão fazendo com o movimento autêntico no mundo todo. E segundo, porque disciplina para ela era algo muito importante. Essa palavra disciplina já existia quando ela descrevia o movimento autêntico. Mas ela começa a colocar a palavra disciplina com letra maiúscula quando ela resolve dizer, gente, eu tenho pesquisado, tenho criado novos elementos para essa prática e é preciso que eu me diferencie, que eu diferencie as minhas pesquisas. Né? Eu acho que ela já estava se preparando para fazer a passagem dela, mas ela faz essa mudança há muito tempo antes de fazer a passagem, na verdade. Ela faz essa diferença da disciplina, eu vou estudar com ela, ela chama os professores que ela considerava, ela chama onde ela estava morando, que já não era mais os Estados Unidos, era o Canadá, e ela avisa as pessoas, olha, eu vou mudar o nome, né? Eu já mudei o nome, na verdade, e quem quiser seguir a linhagem Janet Adler, é preciso se atualizar. E eu acho completamente entendível, compreensível, porque os trabalhos vão crescendo, né? E a gente aprimorando, né?
eu acho que nem aprimorando, descobrindo novos caminhos, né? Eu acho que, às vezes, aprimorando parece que vai ficando melhor. Eu não sei se vai ficando melhor, Tá, sabe? faz Eu acho que sentido. ele vai mesmo ganhando outros corpos. Tá. E aí, eu fiz a atualização, e hoje em dia, o que eu facilito, porque eu não me chamo de professora, eu me chamo de facilitadora, eu facilito a disciplina do movimento autêntico depois de ter facilitado alguns anos o movimento autêntico, né? E faço parte de um coletivo de professores internacionais, né? Então, é muito importante, porque realmente é como dizer, eu sou filhota da Janet, da Angel Viana, da família Viana, né? E honro e nomeio como você gosta de nomear. E eu também gosto de nomear que eu fui seguindo os caminhos dela porque eles fazem sentido para mim, Uhum. né? E Tá. ela renomeia o trabalho como, né, essa abordagem, essa disciplina, como uma prática mística, né? Sabendo que ela também é uma prática terapêutica e sabendo que ela também é uma prática educativa. Uhum. Mas ela precisava incluir, né? E eu acho que ela foi muito corajosa de colocar Authentic Movement as a mystical practice. Nossa, eu acho lindo. Esse nome místico é maravilhoso, né? O yoga tem toda essa pegada também mística, né? É, É que a gente ainda é, fica muito subjetivo para nós ainda o termo místico e eu acho que gera muitos ainda preconceitos, né? muito, Mas, muito. Porque o assunto, ele não é, ele é do campo muito do sutil, né? hum, Então, o místico sempre foi visto como transcendência, como saída do corpo. E a aham, Janet vai fazer todo um cultivo, e eu acho que a yoga, como você faz também, ela vai falar que é exatamente ao contrário, é corporificando, é que eu tenho experiências extraordinárias ou experiências diretas no corpo. uhum, Né? uhum. Que na Então, verdade está tudo junto, né, Su? Quando a gente chama o soma, esse corpo vivo, não tem como eu não estar mexendo o espiritual, né? Sem estar mexendo o físico, sem estar mexendo o emocional. Eu acho que a gente está movendo todas essas camadas. Acho que a questão é a gente ter a consciência de que a gente está acessando esse espiritual, esse místico, né? mas eu diria que tem uma pequena diferença, porque eu acho que tem uma pequena diferença sobre gradação. Uhum, Momentos que eu vou mover e o que está sendo movido em mim é muito mais um campo da fisicalidade e sensória. Em algum outro momento, o que mais está graduando como imaginário, outro está movendo mais o campo emocional, né, as camadas emocionais. E uhum, muitas vezes eu estou movendo aspectos que está tudo junto, mas tem uma gradação de uhum, aspectos mais de experiência direta, porque as experiências diretas, elas são experiências sem grandes conteúdos, ou seja, elas são experiências, elas são, por isso que elas são difíceis de falar, né? A uhum, experiência é. Então, o corpo, a fisicalidade e o corpo não, né? A fisicalidade e a experiência desse sensível energético, né? Ele é mais, às vezes, sem muito conteúdo de histórias emocionais, pessoais. uhum, Então, eu acho que assim, estamos mexendo tudo, como enquanto a gente está falando aqui, a gente está falando com tudo isso junto, né? uhum, uhum, Mas tem gradações, tem volumes diferentes que vão fazendo ondas e perceber a distinção, às vezes, dessas ondas é que também vão aumentando o meu espaço de consciência corporificada. sim.
Acho que é onde a gente também leva esse convite atencional, né? O que eu tô né? Onde está a minha consciência naquele momento? Está acontecendo tudo junto, claro, mas o quanto a gente capta, onde está o foco ali naquele momento, né? Não só o meu foco, porque isso eu estou usando da minha vontade, como do que está me movendo, que não é mais o uso da minha vontade. É o uso do ser movido, ou da experiência direta. A experiência direta é um abaixamento desse ego e um abaixamento da vontade, né? Não que eu perca a vontade, porque todo trabalho não é perder a consciência, né? O cultivo do trabalho, o cultivo da abordagem é construir um testemunho forte para que eu possa me manter viva em algum nível, em alguma gradação consciente, não consciência apenas mental, porque eu acho que a palavra consciência no Brasil, como a gente não tem muitas diferenciações, quando se fala em consciência, pensa-se em mente, né? Então, não é a consciência mental, é o embodiment, né, que é a consciência corporificada, ou o awareness, que é uma palavra usada muito pelos dançarinos, que é uma consciência sensória, motora, né? Ela está na carne, ela não passa tanto por uma consciência de estou sabendo o que estou fazendo. Sim, Né? é o saber do sentir, né, Sô? Exatamente, é o saber do próprio movimento, né? Então, é uma atenção, sim, eu tenho que desenvolver o tônus da atenção, é uma prática da atenção, né? É uma prática da atenção também, é uma meditação em movimento também, mas é também equilibrando, movendo o que é o uso da vontade e a entrega, a relação do mover e a relação do que é ser movido, a relação de ter uma experiência direta aonde não tem ruído entre a fisicalidade, tem um knowing, tem um saber. Né? E aí eu acho que eu posso entrar na pergunta que você me faz, que é o que o movimento autêntico come, né? Você, que eu adoro, antropofagia é comigo mesmo. Eu ia até te falar isso, porque você já puxou um pouquinho o gancho para as pessoas que, né, não conhecem ainda nada dessa prática, de onde veio, trouxe os nomes principais, né? E agora, assim, o que é mesmo? A gente está falando de testemunho movedor, mas talvez um passo antes, o que é, como se dá essa prática, né? Do que vive, o que come. Acho que nas palavras simples mesmo, que está no site, que eu acho muito bonito ali o site de vocês, do Cima. Acho muito claro ali as informações. Então, de repente, para quem está querendo conhecer realmente o que é o movimento autêntico. Bom, eu acho que eu vou dar. Você me falou e eu vou dar um passo atrás. Vamos lá. O movimento autêntico ele ganha influência muito grande da psicologia do desenvolvimento, para algumas pessoas da psicologia analítica de Jung, das danças dos povos originários, né, que na época eram chamadas, Janet vai chamar de xamânica, e também vai chamar de primitiva, quando primitivo não era uma palavra não era a palavra, né, adequada, né? Então, a dança, né, o campo criado pelo movimento, pela ritualística dos povos originários, né? E das relações com o místico. Então, ele ganha tanto esse aspecto da dança, ele também recebe, né, a disciplina recebe essa influência da dança moderna na época, né, porque o momento que ela vive é da dança moderna, da psicologia do desenvolvimento e de muitas pessoas dos conceitos junguianos, como imaginação ativa, arquétipos, inconsciente coletivo, e também da ritualística
dos povos originários e também da mística. E aí ela vai estudar as mulheres que falam da relação divina usando o corpo, Uau! diferenciando como os homens falam de Deus, né, do divino, Uhum. da transcendência, e ela vai falando que é entrando no corpo, é in, né, Uhum. é entrando no corpo, né? Ela diz que everything is about the pelvis, né, que tudo é sobre a Que pelvis. Então, maravilhosa. é lindo, porque é o chão, é sentar no chão, deitar no chão e tudo é sobre a pelvis, né? Então, assim, é nesse escopo, né? Nesse balaio que o movimento autêntico vai nascendo, né? E o que é o movimento autêntico, né? Como é difícil. É Eu muita coisa, né, Só? É muita coisa, é muita coisa. É tão simples a prática. A prática é tão simples, mas ela tem tantos detalhes e tantas camadas sutis. Sim. E eu amo isso. Amo a complexidade da simplicidade, Não, sabe? É essa muito, frase é maravilhosa. É só praticando, eu acho que para você sentir quanta coisa que abre, né? muito. São tantas reflexões que eu te falei até no começo, eu anotei tanta coisa aqui de tudo que me toca, de tantos pontos que leva a filosofar, a refletir essa prática, que é riquíssima, é muito potente. Mas vamos lá, o que seria em palavras? Tentando ser. Eu anotei, vocês me dão licença, porque eu vou ler algumas coisas aqui, que está Adoro. aqui do lado, tá? Porque realmente é tanta coisa que eu vou tentar trazer de uma forma mais simples, se eu conseguir ler. Perfeito. A disciplina do movimento autêntico é uma prática de movimento e de testemunho, que cultiva a testemunha interna, que cultiva o testemunho de si. É uma prática da inquirição de si. Um si que não é umbigal, né? Porque perceber-se é se conectar diretamente com o cosmos, né? É uma prática de consciência corporificada. É sobre mover e ser movido, ou movide, né? É a consciência dos impulsos de movimento. O que me move? E é também uma prática de consciência de como eu movo o que me move. Essa frase eu acho linda. É uma prática do testemunho, é um ritual contemporâneo, e todos esses enunciados estão no texto, né? Então, é uma prática de testemunho comum. Eu vou usar a palavra mais comum usada, né? Uma frase louca que eu falei agora, usar uma palavra que é usada, que é o observador, né? Mas é contemplar as coisas na sua fisicalidade e observar, testemunhar como as coisas te coisam Hum, hum, na sensorialidade, nas emoções, nos pensamentos, nos julgamentos, nas projeções, nos pensamentos sensórios, nas imagens sensórias, e de como tudo isso também tem a ver comigo, como isso fala da minha história. Então, se eu estou fazendo essa inquirição de mim mesma, eu faço a pergunta: o que isso tem a ver com esse campo de pesquisa que sou eu? Isso é um passado? Isso é um presente? Isso já é um devir? uhum. Se eu estou vendo, contemplando algo fora de mim, o que tudo isso que vejo e sinto e penso e julgo também fala de mim? Hum. Isso cria uma relação direta de que é Maravilhoso. maravilhoso.
maravilhoso, né? Isso Muito cria uma relação forte. direta de que a gente faz mundo junto. Uhum. Aquilo que vejo, aquilo que sinto, que está fora, que também está dentro, né? Então, essa observação, esse testemunho, que é essa relação pulsante, que eu gosto de dizer que é um 8, é uma banda de Moebius, essa relação constante entre o que se passa aqui dentro, na minha intimidade, que é dançado no espaço, toca o outro e volta no espaço e me toca dentro novamente. Esse gesto seu, tive agora um déjà vu, porque me É, marcou muito, muito. Não sei se você lembra, mas eu passei com você numa sessão individual também lá em São Paulo. E acho que foi Pacaembu que tinha, né? Que você tinha um consultório, na verdade, enfim. eu trabalhei em muitos consultórios emprestados, né? Pode ser uma salinha super gostosa. E eu me lembro dessa cena e desse gesto que ficou num aprendizado de você fazer isso aqui, ó, né? E que é essa relação que é o movimento, assim, a vida é relacional, né? Então, eu me toco e estou sendo tocado, eu toco o outro, esse outro está me tocando. E isso me levou também para filosofar um milhão de coisas, assim, que dá para a gente falar uma vida disso, né? E acho que a prática do movimento autêntico me tocou nesse lugar de eu estar sendo vista, de eu estar me vendo, de eu estar sendo testemunhada, como o meu movimento estava reverberando no outro depois quando ele dava o testemunho dele, o espelho, né, o espelhamento dele. Então, acho que são muitas coisas que vão e voltam, e sem o julgamento, né? Que eu acho isso também incrível quando você recebe o testemunho, né? Ou quando você também relata o seu movimento depois da prática. Mas, enfim, vou deixar você falar da prática, o pessoal às vezes não deve estar entendendo, tá? Mas testemunho, depois fala, depois escreve, depois move. Mas é que me tocou muito esse símbolo do infinito e você que colocou isso em mim, para você saber. Eu falei um monte de coisa, você também falou, né? E agora a gente vem aqui, o que que é a prática? Qual é esse continente da prática, né? Como é que se dá a Uhum, prática? Para a uhum, prática acontecer, tem que ter no mínimo duas pessoas. Uma pessoa na função de movedora e uma pessoa na função de testemunha. A pessoa que é testemunha, ela já tem que ter tido um processo, uma trajetória na prática, porque ela vai oferecer um espaço de consciência de não projeção. E para que esse espaço seja consciente da não projeção, do não julgamento, essa pessoinha testemunha tem que já conhecer muito do seu território, né? uhum, Para poder facilitar um campo de segurança limpo, mais limpo no sentido com mais discernimento entre a testemunha e a movedora. uhum. Isso vai desenvolver na movedora o que já foi desenvolvido na testemunha, que é uma testemunha interna, que é um testemunho interno. O que é o testemunho ou a testemunha? A testemunha é ou é um estado, em vez de pensar que é uma pessoa, né? É um estado que me acompanha sem me julgar, e sabendo que estou julgando. Olha eu aqui me julgando, né? No cotidiano. Olha eu aqui criando historinhas, né? Gente, isso é educação de vida, é filosofia de vida isso daí, né? Que todos deveríamos ter aprendido na escola. Completamente. Porque
a gente é movedor e testemunha o tempo todo, né? Então tem que ter duas pessoas, né? Porque nesse continente, nesse contorno de duas pessoas, a gente vai praticar ouvir, falar, mover, testemunhar e construir linguagem perceptiva, que é a linguagem da não projeção. Então, a gente vai voltar para o básico relacional. E o básico relacional tem uma complexidade enorme, porque na relação, um exemplo muito simples é que eu sei muito bem o que você sente, mas se eu perguntar para mim mesmo o que eu sinto, muitas vezes eu não vou saber. Mas eu sinto que você está triste. Eu sinto que você está preocupada. Eu sinto que você quer. Eu sinto que você. Aí eu pergunto, mas como é que o que você sente quando você vê uma pessoa e você a nomeia como preocupada? Olha a diferença. Você a Gente, isso nomeia. é um desafio, né? É sempre um desafio a gente tirar o ar de julgador ou de eu acho que você está assim, né? É muito, né? É muito difícil. Então, é nesse campo que a gente vai exercitar tudo isso. Ouvir, falar, mover, testemunhar e construir linguagem não projetiva, né? E o que faz a movedora e o que faz a testemunha, né? Essa testemunha com mais prática. A movedora, o movedor, eu vou dizer a pessoa que move, para a gente tirar a questão de gênero aqui e ficar mais fácil. A pessoa que move, ela fecha os olhos na presença da testemunha para sentir, diminuir, né? Porque os olhos, eles são os primeiros a construírem julgamento, porque eu sei que eu estou de blusa vermelha, eu sei que você está de blusa amarela, o olho é muito forte, né? Eu sei que você tem cabelos compridos, né? Eu sei que Soraya tem cabelos raspados. Então, tirar isso que vê e já a legenda, né? Estou falando do básico, tá? Que a gente legenda coisas muito mais complexas. Sim. Né? E aí, eu vou observar quais são meus impulsos. E vou expressá-los, ou vou contê-los, ou vou reprimi-los, e tudo isso tem uma gradação. Por isso que o movimento autêntico, ou a disciplina no movimento autêntico, não é apenas sobre movimento espontâneo. Porque muitas pessoas pensam que o movimento autêntico é sobre fazer o que eu quiser. Né? E não é sobre isso, é sobre relação. Então, é sobre eu em relação com o chão, eu em relação comigo mesma, eu com relação com as minhas emoções hoje, eu em relação. É aprender a me relacionar com todos os elementos, com o ar, com o som que vem de fora, é ter noção de que eu sou relação e que estou em estado relacional o tempo todo. E isso é um aprendizado, né? Nada disso é rápido, né? A testemunha, ela fica em pausa, ela não se move, não tem música, que isso já é uma grande coisa. As pessoas falam, não tem música, o que eu faço comigo quando ninguém me diz o que fazer? Porque a testemunha... Gente, essa frase é linda. Olha. Essa frase é linda. Que é a liberdade, né? De poder se expressar. O que eu faço quando ninguém me diz o que eu tenho que fazer? Mas é uma liberdade que não existe. Porque quando não tem ninguém me dizendo o que fazer, ou move seu ombro, estica o seu braço, alonga o seu psoas, bota sua perna aqui, bota sua perna ali, ou improvisa, parará, desse jeito, deixa aqui. Não. Quando começa o movimento, que pode ser por um sino que toca,
quando começa esse movimento, né, as duas pessoas se olham, né, e depois a movedora testemunha o espaço vazio, que é o que eu não conheço, que isso já é um outro assunto. Toca o sino, a testemunha, a movedora entra. A testemunha fica em pausa. E durante aquele tempo, que pode ser 5, pode ser 10, pode ser 15, pode ser 20, pode ser meia hora, durante esse tempo, a testemunha não fala nada. Ela só recebe o movimento da movedora e observa como em si é afetada. E se julga, sabe que o julgamento fala mais sobre si do que sobre o outro. Essa frase também é... Porque não é falar não julgamos, né, Flor? Assim, julgamos, somos... todo. Só que a gente pode diminuir, viu? Pode diminuir. Esse tempo todo pode ficar bem menos. Vou dizer para você, com a prática do movimento autêntico, eu julgo menos. O que eu vou julgar mais? Eu vou julgar mais aqueles que mais tocam nas minhas feridas, né? Porque são lugares mais reativos, são lugares mais difíceis. E mais Mas antigos, na prática, né? mais antigos, mais do como, né? Mais do meu padrão. Mas vai dando para observar que eu posso saber estou julgando e aí fazer a pergunta: como, caiu o meu brinco, como eu me sinto diante daquilo que estou julgando? Maravilhoso, maravilhoso, porque essa pergunta é importante. Está mais consciente que está julgando. Isso já é um processo evolutivo aí, né? Que isso acontece, né? Completamente, completamente. Então, é perceber que esse processo vai primeiro se desenvolver como movedora, depois como movedora que também testemunha outro movedor que está movendo comigo, né? E que depois vai trabalhar como testemunha silenciosa, e depois vai entrar na função de testemunha verbal. Então, isso é um processo, é um caminho de aprendizagem, né? Então, é um contorno que damos para o reconhecimento de nossa própria sabedoria, e quanto mais eu destilo os ruídos internos, manuseando os meus julgamentos e as minhas projeções, que eu chamo de ecologia, né? Em vez de jogar no outro, eu vou manusear para que os meus ruídos se tornem adubo. Né? Então, e eu não projetar no outro. Então, à medida que eu vou fazendo isso, eu vou Adorei o processo ecológico. Não é? É um processo ecológico e humano, porque a nossa merda existe, não é isso? Então, estamos tacando ela por aí, né? Ou seja, movendo, recebendo-a, né, num campo seguro, num campo confiável, com uma testemunha que é responsável pelos próprios julgamentos e que conhece a linguagem perceptiva, né, que é uma linguagem que fala o pronome eu, que fala no presente, que não joga no outro, né, que distingue aquilo que eu falei. O que é fisicalidade, sensorialidade, emoção, pensamento, julgamento, e o que isso fala de mim? Pode falar de você também, aí que maravilha, conectamos. Mas eu já não falo, a gente faz isso, não. Deixa, eu faço, você faz e a gente se encontra aqui no meio. É a comunicação não violenta aí, perfeito, né? Perfeito. Só que a comunicação não violenta não move. E o movimento autêntico tem essa coisa de ir para o corpo mover. E isso faz uma diferença absurda, porque mover é uma arte, é uma criação. Então, eu não estou falando só de uma psicologia, eu estou falando de um ato criativo que é mover.
e um ato de aprendizado, que é me conhecer, e conhecer eu em estado relacional. Então, mover é uma arte que todos nós deveríamos nunca ter perdido, né? Ou seja, que é dançar. Só que a gente não vai ali para dançar um tipo de dança. A gente vai encontrar essa dança, que é a dança da minha sabedoria, né? Para poder entrar em contato com o mistério. Eu só posso entrar em contato com o mistério, com o que eu não sei, quando eu também valido e legitimo o que eu sei. Uau! Repete essa, Sô. Gente, tem que ver 1000 vezes depois esse vídeo, hein? Exercícios, Então, filosofias de vida, aprendizados de vida. não, eu vou dizer para você, Flor, que o movimento autêntico, a disciplina do movimento autêntico, na prática, eu penso melhor. Na prática, eu construo a filosofia própria. Claro que influenciada por muitas coisas que leio, vivo, né? Mas a prática me dá um discernimento absurdo para encontrar as palavras justas da experiência. Porque existe uma diferença muito linda no movimento autêntico, na prática, na disciplina, que é qual a diferença entre falar a experiência do falar sobre a experiência. Geralmente a gente pula direto para falar sobre, que é o pensamento e a reflexão, é o sentido, já tem que ter um significado, e não fala de que o braço subiu em direção ao teto, que a minha coluna curva para trás, e eu sinto uma expansão enorme, uma sensação de grandeza, pulsação. Isso é a experiência. É todo o meio do caminho, né? É a experiência do que seu corpo faz, né? Então, a Janet falava, se eu quero o corpo, eu tenho que falar dele. Eu tenho que falar do pé. Eu tenho que falar do dedinho que está com a mão aqui, aí o dedo indicador faz um movimento e a mão gira lentamente e meu corpo pende. Qual é a minha sensação aqui? O que eu vivo aqui? E posso viver nada, mas é um nada preenchido com a minha presença. É o campo do não saber, que é riquíssimo de aprendizado, né? É isso. Eu só posso entrar em relação com o não saber e com o mistério quando eu reconheço, legitimo a minha própria sabedoria. Então, olha o que eu conheço. O que eu conheço? Eu tenho um corpo que gira, que muda, uma fisicalidade, né? Um espaço. Isso tudo eu conheço. Eu estou movendo, eu estou aqui. Agora, a experiência que eu vou viver, eu não sei. E quanto mais eu me posto na borda da roda, porque o ritual é uma roda, mesmo com 2 pessoas, eu coloco na borda da roda e adentro esse emptiness, esse vazio, e puder tirar o já sabido para entrar naquilo que não sei, sabendo que eu não tiro todo o sabido, porque se eu me levo, a minha fisicalidade, a minha corporeidade está ali, eu estou levando o meu sabido, mas eu estou diminuindo o meu nível mental. Nossa, Sô, que maravilhoso. Tá todo mundo aqui, ó. Maravilhosa, mestra maravilhosa. Sim. Como Obrigada. aprendemos e nos transformamos. Esse lugar de testemunha é excelente para exercício terapêutico e da vida, né? E da E é vida. clínico, né?
Então, realmente é um trabalho clínico, voltando, né? É um trabalho clínico aonde os psicólogos, os psicoterapeutas podem entrar na pesquisa de movimento, não pensando que tem que saber dançar. Não. É como é que o meu corpo move, para que eu também tenha vocabulário sensório, motor, emocional para ser afetado pelo outro. Como é que eu sou afetado pelo outro se eu não sei o que eu sinto? Uhum. Né? Então, assim, não que eu tenha que nomear tudo, mas eu vou ganhar um campo de Repertório, né? De repertório perfeito, de somático, repertório. né? Um repertório somático, né? Repertório. Estamos E a vida encarnados. inteira, né? Esse repertório somático, ele, né? O campo do sentir, o campo do não saber, é infinito. É honrar, né? É honrar a minha corporeidade, né? É honrar a minha encarnação. É uma honra estar encarnado Uhum. e é uma honra poder honrar essa encarnação, usufruindo o máximo que eu posso da possibilidade desse corpo ter uma liberdade ou um espaço expressivo relacional. A Renata falou, perfeito, o corpo é o acesso. O Aí corpo né? O corpo o corpo nessa sua totalidade, né? Quando a gente fala corpo. A Ju falou, falar a experiência é sobre descrever fenologicamente a experiência mais o sentir? É uma pergunta. Acho... É fenomenológico, tanto que a Janet vai chamar, inclusive, os fenômenos espirituais ou místicos, né? Ela não usa muito a palavra espiritual, ela vai chamar de fenômenos energéticos. E ele é fenomenológico, sim. É a possibilidade de eu descrever o fenômeno na sua fisicalidade e na sensorialidade, quando sou eu que estou fazendo, né? Quando eu estou movendo. Porque se eu estou testemunhando alguém, eu vou descrever aquilo que eu vejo, porque eu posso descrever só as costas, porque eu só estou vendo as costas, Uhum. ou porque a minha atenção foi para o pé da movedora, né? E me relacionar, e aí observar como é que isso me afeta, né? Como isso me afeta sensorialmente. E às vezes vem um pensamento rápido e eu já legendo alguma coisa. Tudo bem, volta para a sensorialidade. Qual é a sensação daquilo que eu estou pensando agora? Não. E isso Certo. fala de mim. Isso fala de mim. Pode falar do outro também, de novo. Mas é o também. Né? Não é eu jogar o que eu sinto, o que eu penso, o que eu vejo em cima do outro como verdade. Então a gente está falando aí também de que o movedor, a movedora, embora exista testemunha ali para legitimar e acompanhar junto, a movedora é que sabe da sua própria experiência. Uhum. A Cris. É que tem autoridade. A Cris Coelho, fofa, falou: fala de mim. A todo momento é sobre a gente, né? E aí, lembrando, quando estava falando, de muitos insights que já me trouxeram o movimento autêntico durante o curso do BMM, né? Que a gente fazia cada módulo. Assim, nos módulos tinha, acho que um dia sim, um dia não, tinha uma prática, né, de movimento autêntico. E eu me lembro desse lugar, de eu tentando me policiar, porque vem o meu auto-julgamento vinha toda hora, de eu estar me movendo e falando, nossa, ai, tô fazendo isso de novo, eu só faço isso. E me veio agora eu lembrando que eu tava fazendo isso, falando, não, para, vai pro não saber. Então vem primeiro essa camada, aí acho que você respira, vem pra consciência e fala, ok, agora deixa ir, né? Mas acho que o julgamentinho, essa coisinha já padronizada da mente, vem. Vem. E o que eu acho interessante é o tempo que tem, porque eu percebia, né, lembrando aqui das experiências, nos primeiros minutos essa coisa mais padronizada do julgamento. O quanto aí eu continuava fazendo o que eu estava fazendo e vindo mais inspiração,
aí eu acho que eu entrava nesse lugar. E me remete muito às meditações ativas, do Osho, Isso, ou tudo que é isso. muito ancestral, espiritual, que é o quanto os sufis, né, que ficavam girando, 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 que é o tempo. O tempo vai levar você para esse lugar da, não sei, né? Não vamos falar piração, que fica muito também, mas esse lugar transcendental, eu acho, do É sentido. um Só não estado, tem. eu gosto de chamar de que é um estado de ser movido, né? Onde eu tenho uma experiência direta e extraordinária, né? O problema com o transcendental, muitas vezes, é colocar como se ele estivesse fora de mim, né? Uhum. Palavras, É, né, Flor? Também tem falar, isso, sim, sim, palavras. As sim. palavras têm a sua história e tem já a história como cada um carrega as palavras, então é bacana, porque no movimento autêntico, na prática, tem esse discernimento de encontrar uma palavra que fale, não generalize, mas que fale a experiência, né? Porque a generalização, ela vira uma teoria. Também é. E a experiência não é uma teoria, por isso que é tão difícil falar da É. experiência, né? E a Cris colocou a prática do movimento autêntico nos facilita a poder estar melhor no mundo e ser melhores terapeutas. Não tenho É, dúvida. E professores, viu? Muita gente vem que são professores, sim, vem falar, e casais, né? Eu trabalho muito com casais, então, que assim, lindo. ou seja, pessoas que estão também num processo criativo juntas e que daqui a pouco começa a ficar meio complicada a relação. Uhum. Então, sobre relação, mas a clínica, não tenho dúvida como a clínica se modifica. Engrandece, né? As pessoas começam a quebrar as paredes do consultório, né? As pessoas começam a procurar espaço, então começa a ter mais, querer mais espaço para que o corpo também ganhe essa possibilidade de movimento. Sim. Mas pode ser micromovimento, pode ser um movimento também que acontece na cadeira, né? Não preciso trazer a pessoa direto para o chão para mover, não. O corpo está movendo o tempo todo. E Uhum. se eu tenho a consciência disso, eu vou perceber e olhar o movimento de cada detalhe desse corpo, né? Uhum. Uhum. Dele e do meu. Nossa, sou assim, voou 1 hora hoje. Boa, Que, né? boa. Estamos falando sobre tempo, espaço, tempo de Cronos. Tô aqui pensando, assim, é tanta coisa, né? E para mim é isso, é sobre autoconhecimento, é sobre filosofia de vida e deveria ter na escola desde pequenininho, tanto estudos de trauma, que ó, o estudo que eu Consciência amo, corporal, consciência do tudo movimento, né? Tudo isso devia ser, né? é Tivesse filosofia de lá. vida, Exatamente. filosofia de vida. Mas você tem E uma última pergunta que você coloca, é como se dá na prática grupos individuais e blá blá blá, que eu acho que quero, seria quero, interessante, né? eu quero que você fale um pouquinho disso também e quero Uhum, só também fazer um comentário de uma experiência que eu anotei aqui que ficou muito viva para mim, que enfim uhum. foram mais itens de depois pesquisa terapêutica, essa questão do ser vista, né? O quanto como seres humanos a gente tem a necessidade de ser visto, amado, olhado. E aí eu na minha história terapêutica coloco aqui que eu tenho muito essa questão também, né? O quanto eu sou vista, o quanto eu sou olhada, mas que mexeu num ponto comigo, acho que foi a primeira, um movimento autêntico que eu fiz, que eu falei, nossa, tá me incomodando ser vista. Eu tô de olho fechado e tem uma pessoa que vai ficar 20 minutos, me irritou. Então eu falei, nossa, preciso anotar isso, levar isso para a SOU, porque assim, abre tanto campo de pesquisa só da gente falar de testemunho movedor, que eu lembro que me irritou completamente. Depois eu fiquei, tá, mas o que me irritou? Mas tem alguém ali cuidando, acolhendo, dando um campo ali de estar comigo, mas aí aquilo me irritava. Enfim, foi muito tema depois de que me De ajudou muito a muita terapia, né? coisa. Uhum, Porque assim, a co- você saber que você tem uma pessoa te olhando, mesmo sabendo que é cuidadosa e blá blá blá, ela te afeta de alguma maneira. Então, a questão não é a pessoa que olha e que está ali.
é como a coisa te coisa, né? E o que isso tem a ver com a tua história? Então, não é sobre o outro, né? Não, o outro está lá, e o outro é espelho, não digo nem espelho, né? Ele é um reflexo de 3 dimensões de mim mesmo. Porque o espelho, ele reflete uma Nossa, coisa muito chapada, legal né? isso, eu Não, nunca tinha pensado. é, É o espelho, ele tem tridimensional, né? isso, exatamente, né? Você tem uma pessoa ali que é tridimensional, né? Que ela está talvez espelhando, mas ela também está expressando, mesmo que o mais, né, o mais tranquila possível, a presença dela, ela emana uma outra coisa que não é você. Uhum. Né? Então, tem algo sobre, ok, é algo de mim que eu estou projetando nela, você estava projetando nela alguma coisa, né? Era uma projeção, assim, eu estou irritada porque eu projeto alguma coisa nessa pessoa. E realmente, ter uma pessoa meia hora, 1 hora me vendo, ou seja, ver e ser visto não é sempre maravilhoso. Claro que não, às vezes eu não quero ser vista, e poder escolher isso também é importante, né? E a Janet dizia uma coisa linda, que diz assim, ser visto, ser percebido, né, ser reconhecido, me promove a relação com o pertencimento. E o pertencimento me leva à relação de participação. E Uau. isso vai para uma relação política muito grande, né? Porque ela vai trazer o aspecto de uma consciência coletiva, não só de inconsciente coletivo, não, de um consciente coletivo, né? Então, ela expira, aspira, né? Emana, deseja que esse trabalho também possa, que esse cultivo, que essa abordagem ela possa também chegar nesse campo de um coletivo consciente. Né? Nessa Então, pertencimento, né? Também abre tanto campo para a gente falar maravilhoso que a prática traz, né? Nossa, estamos aqui extasiados, imagino que todos, não só eu, com obrigada, tanta fala e querida. tanta frase. Mas quero que você feche com todas essas informações práticas. Ó, a Cris já perguntou quando teremos mais práticas no Rio e workshop. E eu pergunto em São Paulo, mesmo que for online, teremos coisas, então dá os panoramas aí. Imagino que esteja no site, eu vi que está tudo atualizado lá, gente. Eu vou deixar aqui também marcadinho os 2 instas da So, do CIMA, do Movimento Autêntico, e o site. Mas, Sô, traga o que você achar interessante disso. Eu quero dizer para vocês todos que estão aí que a prática pode acontecer presencial e pode acontecer online, individualmente e grupal. Para adentrar um grupo, né, um grupo já existente, é necessário sempre fazer uma ou mais individuais. Né? Então, existe até um novo jeito que está se fazendo em Lisboa, que as pessoas movem presencialmente e eu apareço na tela, né, dando testemunho. Então, o híbrido aconteceu durante quase 2 anos, que era o grupo presencial aqui no Rio de Janeiro, mais as pessoas na tela, em Lisboa, no Nordeste, né, nos Estados Unidos. Então, existe o trabalho, ele acontece individualmente e grupalmente. Tem vários grupos, né? Querendo fazer contato, nesse momento que o CIMA está em processo de transformação, a equipe do CIMA, eu digo para vocês, ou pelo Instagram, manda mensagem que a gente vai responder, ou pelo e-mail, movimentoautêntico.rj@gmail.com, né? Vou deixar aqui. Qualquer pessoa. E o site, que é o
muito difícil também, movimentoautêntico.com, www.movimentoautêntico.com, né? E sim, Cris, maravilhosa, que sempre me ajuda, tem workshops. A pessoa que quiser participar de uma imersão que vai acontecer em julho, no Rio de Janeiro, adentre um grupo para que na imersão eu só vou aceitar as pessoas que já têm alguma prática, porque eu não vou iniciar as pessoas na imersão. A imersão é para entrar mesmo. Então, entre num grupo online. Eu vou talvez querendo abrir um pequeno grupo presencial aqui em Copacabana para as pessoas que estão adentrando. Ou seja, tem muitas coisas acontecendo, mas quem está fora pode praticar online, tanto em grupo quanto individualmente. É um testemunho que eu dou o quanto as pessoas cresceram fazendo trabalho online. Porque antes eu ia para São Paulo 2 vezes ao ano. Agora, as pessoas de São Paulo, do Nordeste, fazem o grupo todo mês, porque ele acontece todo mês. Ótimo. Então, são 4 horas de trabalho que voam, né, com prática, fala, escrita, fala, e isso vai fazendo, trabalhando o nosso cognitivo, trabalhando o nosso ser inteiro, movendo, sentindo, testemunhando, falando, ouvindo. Aprendendo muito. Aprendendo, exatamente. Então é isso, eu tenho grupo iniciante, aprofundamento, estudos focados, as imersões que eu vou dar, retiro anual internacional que acontece na Paraíba. Está tudo entrando, o que não está vai entrar já já. Tá bom. A gente está nesse processo de criar as novas artes e colocar. Tá acontecendo, vocês vão achar. Qualquer coisa, vai no site ou vai no Instagram, manda a sua pergunta que a gente responde. Ou pelo Movimento Autêntico RJ. Isso. Né? @gmail. Isso. Ótimo, eu vou deixar gravado. Gente, vai ficar gravado aqui no YouTube e no Conexões Somáticas, no meu Insta daqui, que é o Habitar Corpo, e no Conexões Somáticas, que é o YouTube. Então lá tem todas as lives, e aí aproveitem para perguntar bastante coisa para a Sô também nessas duas, quem se interessou. E Sô, assim, não tenho nem palavras. Estou aqui, ó, com um monte de coisa ainda escrita, vários papéis, a mente cheia. E preciso mover agora tudo isso. Exatamente, exatamente. Tem um grupinho em São Paulo, eu acho que eu já te indiquei isso, que faz uma prática de vez em quando. No Núcleo Pulso. Como que ela chama para a gente colocar o nome dela aqui também? A Mara Castro. Mara. Lá no Núcleo Pulso, ela né? Obviamente agora já deve ter acontecido, mas é um grupinho que está acontecendo, né? Presencialmente. E que estão sustentando pessoas que são facilitadoras, né? Que a gente tem um grupo de facilitadores, né, anual e que agora vai ser 2 vezes ao ano, que são pessoas que já estão na prática há um tempo. E é importante dizer que a gente tem um processo formativo ou um caminho de aprendizagem que não tem tempo, o tempo é o seu tempo. E isso é anárquico, porque eu não vou dizer para você o quanto tempo você se forma, mas eu vou te acompanhar, eu vou estar junto do seu processo. Testemunhando e vendo quais são os lugares, porque o lindo é quando a coisa emerge, quando a facilitadora começa a emergir. E ela começa a emergir na sala de aula, ela começa a emergir na clínica, e de repente ela fala, está começando a emergir porque eu quero facilitar. Aí, para ser facilitadora, é um outro processo. Mas vai emergindo na relação com as crianças, com os filhos, na criação dos filhos, vai emergindo. A prática vai emergindo. Por que vai emergindo? Porque embodiment, corporificação, é quando eu já aprendi aquilo, a experiência. E ela começa a aparecer na minha vida, no meu cotidiano. E a gente precisa ter paciência, porque não é esse tempo
que a gente está vivendo, não. É um outro tempo. Então, o movimento autêntico, ele vem contra a cultura, com um outro tempo. Maravilhoso, sou. Nossa, que lindo. Quantas falas bonitas. Vou pegar suas falas e vou criar posts no Instagram aqui, que eu já tenho umas 4 aqui que eu amei. Você agora faz o seguinte, quando você fizer o post, você já sabe aquele jeitinho de convidar o colaborador, Sim, né? Aí você me convida, porque aí eu consigo jogar o post no meu, no ótimo. meu, no meu também. E E você pode convidar. inspirada, lendo um Uhum. pouquinho para te chamar para live, eu postei hoje de manhã uma frase da Mary O Starks, Aham. e que ela fala que o corpo é a personalidade e o movimento é o aspecto intrínseco da personalidade, alguma coisa assim, não sei de cor, mas eu postei lá e eu te marquei, inclusive. Marquei o Cima e marquei você, tá? Ah, que legal, legal. Vou ver, vou Tô, ver. Não tive obrigada tempo. de coração. Foi 1h15 de papo muito rico. Gente, tá gravado quem tá entrando agora. Tem muita informação, assim, é filosofia de vida. As práticas somáticas e o movimento autêntico que a gente está falando hoje é prática de autoconhecimento, de sermos melhores, somos seres relacionais, como a gente se vê, como vê o mundo, como eu sou afetada, como eu afeto o mundo. Então, são práticas assim, para mesmo quem não é terapeuta, quem não é professor ou facilitador, é prática para desenvolvimento humano, para a gente ser e estar no mundo. Por isso que eu acho que o Conexões Somáticas, né, assim, trauma, educação somática, é coisa para todo mundo estudar. Quem é advogado, quem a gente é um ser humano em relação o tempo todo, isso só vai engrandecer a gente, né? Então, Sô, te agradeço demais por trazer toda a sua sabedoria, por trazer nomes importantes da Angel Viana, Mary Starks, a Janet Adler, e outras pessoas aqui que ainda estão vivas, encarnadas ainda, que a gente trouxe. Obrigada por tudo, obrigada pelo seu saber. Muito obrigada pelo convite. Graças, como eu gosto de dizer, ao seu convite. Paciência para até para a gente encontrar uma data, né? Então, eu te agradeço isso também. E agradeço a todos que entraram, né? E que a gente possa ouvir essa live e também passar para outras pessoas, né? Como a oralidade, né? O espaço da oralidade, o cultivo das experiências orais que a gente pode passar. Eu acho que a pandemia nos deu esse grande aprendizado de poder conversar junto aqui, né? E poder passar as nossas práticas, o que a gente sabe um pouquinho, Um pouquinho. e Ser e estar partilhar, juntos, né? né? Ser É e estar isso juntos. mesmo. Obrigada Obrigada, amada. de Muito coração, tá obrigada. bom? Tá bom. Um beijo, eu Beijos, vou gente. sair, né? Vai ficar gravado, eu saio, já gravo e já lanço aqui te marcando de colaboradora. Tá ótimo. Obrigada Um a beijo. Feliz todos e ano novo, todas. Feliz Feliz Natal, Natal. feliz o espiralamento do tempo, né? Feliz Esse tempo. nosso. Vamos fechar com o ciclo que eu lembro de você, ó. O infinito, ó. Ah, isso, esse infinito, esse infinito. Obrigada, Tchau! gente.